Mas ela falou do Thiago Silva. Não, o Thiago Santos pode entrar. Não, pode entrar, mas ela também falou do Thiago Silva. Ele perdeu uns 8 com fio de cabelo. Eu ia perguntar isso sobre você, para você, Rodrigo. O que fazer para ganhar do Chelsea? Qual é a receita, se é que existe alguma? O que o Renato pode fazer? Pois é, eu acho que a receita ela passa necessariamente por não arriscar na escalação, sabe? O Thiago Santos ele não tem entrado bem nos jogos, né, que ele entrou até aqui nesse Mundial, no jogo inclusive contra o Al Hilal. Ele participa de uma jogada já no finalzinho do jogo, né, em que eu acho que se aquele lance do agarra-agarra ali, se aquilo ali acontece no futebol brasileiro, muito provavelmente a arbitragem tinha marcado pênalti. Então ele ficou no limite, mas no limite de cometer um pênalti já nos acréscimos e o Fluminense, né, de repente, ter tido um outro destino nessa Copa do Mundo. Então, eu não escalaria o Thiago Santos, eu iria com o René jogando ali, manteria esse esquema com 3 zagueiros, mas eu colocaria o René jogando nessa função. Ele, inclusive, deu uma entrevista ontem, se eu não estou enganado, ontem ou anteontem, onde ele fala exatamente isso, que já jogou algumas vezes nessa função de terceiro zagueiro. Então, e tem outra, né? Se o Renato faz a opção, por exemplo, por acabar com esse esquema com 3 zagueiros por conta da suspensão do Freitas e volta com 2 zagueiros, ele vai ter um problema. Porque tanto o Thiago Silva quanto o Ignácio, eles jogam pelo lado direito da zaga. Né? E aí, um dos dois ia ter que ser deslocado. Pode parecer pouca coisa, mas não é, né? O jogador está mais acostumado por um lado, tem que jogar pelo outro lado. Isso atrapalha um pouco ali a questão do entrosamento, enfim, posicionamento. Embora o Thiago Silva seja um jogador de muita experiência, para ele, né, não faz muita diferença. Mas é claro que há uma mudança ali. Então, eu iria com o René. Acho que a primeira coisa é essa. Eu não iria com o Thiago Santos, eu iria com o René improvisado, né, como terceiro zagueiro, o Fuentes jogando na lateral esquerda, e manter essa questão da competitividade. O Fluminense ele precisa continuar focado, continuar concentrado, sabendo das suas limitações, respeitando, né, a superioridade do adversário, mas sem ser aquele time, né, medroso em campo, né? Então, se o Fluminense mantiver a mesma pegada que ele teve contra a Inter, contra o Dortmund, contra o Al-Ahly, aliás, contra o Al Hilal, o Fluminense tem condições de passar. Logicamente, não é um jogo fácil, muito pelo contrário, é um jogo bem difícil, mas como vocês comentaram aí no bloco anterior, quando falavam do Palmeiras, o Chelsea, embora seja um adversário muito qualificado, né, com jogadores muito jovens, média de idade de 23, 24 anos, de intensidade, força, enfim, é acessível, né? É acessível. Então, se o Fluminense mantiver essa competitividade e esse nível de concentração e o Renato acertar na estratégia, tem chance sim de passar. Vessa, por que você acha que o Flusão chegou até aqui? Ninguém chegou, mas o Flusão chegou. Primeiro, assim, competência por entender, como o Rodrigo disse, a competição e jogar o jogo. Lembrando, o Sully não jogou tão bem, mas o Renato troca o time do primeiro jogo para o segundo, põe Ganso, um time mais para abafar o Sam. Ele foi jogando jogo a jogo. Eu vou pegar um time mais forte? 3 zagueiros, protejo melhor. Aí o Thiago está com uma idade mais avançada e ele, como líbero, vai jogar muito e vai ser o dono da zaga, vai correr menos. Ele foi se adaptando jogo a jogo. Acho que essa coisa do Renato não ter sido engessado desde o primeiro jogo 1, o jogo 1 do Renato é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4. Isso, para mim, acabou sendo fundamental mesmo, assim. O segundo, não dá para não dizer. O lado da chave, com todo respeito, mas o Fluminense cai do outro lado da chave, com 3, 4 montanhas para subir daquele tamanho, eu acho que, sinceramente, ia ser muito mais difícil. Obviamente, o caminho dele também ficou mais facilitado. E acho que a terceira situação é parte individual. Vários dos jogadores do Fluminense estão fazendo uma Copa de alto nível. O John Arias não vou comentar. Aí você tem o Fábio, aí você tem o Inácio. Até jogadores. O Thiago passou 4 jogos sem uma falta. Nem falta fez. Então, assim, individualmente, até o René, que era um patinho, jogando um feijãozinho com arroz bem feito. Então, o Samuel fazendo um feijãozinho com arroz bem feito.
Então, assim, vários jogadores individualmente também bem. Não tem alguém muito abaixo. Sei lá, o Everaldo, com a brincadeira chuta Everaldo, mas... Então, você pega esses 3 elementos. O Renato, jogo a jogo. Uma tabela, um lado mais tranquilo. E eu acho que individualmente vários jogadores no nível bacana, você transforma a campanha do jeito que foi. Copa, né, Massa? É que a gente costuma dizer, não é exatamente o melhor time, mas é quem está melhor naquela hora exata. E o Fluminense está nessa. Tá, mas não é à toa, né? Senão, não, claro. Não estou discordando de você. É assim que você... É como você está dizendo, mas não é à toa. O Fluminense está porque teve essa mudança que o Rodrigo deixou claro de pensamento da gestão, né? Sem isso não anda, não dá para jogar futebol hoje. Se feito essa correção de rota, esquece. Entendeu? Se você não corrige a rota de ter jogadores mais jovens, mais fortes, que possam competir, que possam compensar o Cano, o Keno, o Ganso, né? Que ficam jogadores que podem jogar ou não, né? De acordo com as circunstâncias, de acordo com o adversário. Não é Inácio que fala? Ignácio, não é isso, assim, Rodrigo? Fala, Ignácio. Ignácio. O Ignácio, cara, que competição ele está fazendo, cresceu muito. É o que a gente estava falando um pouco antes, né? O Rodrigo, não sei se estava vendo a gente, do treinador potencializar e melhorar os jogadores que ele tem em mãos. Eu concordo com o Rodrigo sobre a estratégia do jogo contra o Chelsea, uma pincelada para o jogo de amanhã. O Thiago Santos, olha, corre o risco dele ser expulso antes do jogo terminar. Então, eu entraria também com o René, um jogador acostumado. Ele é o lateral que menos desce, entendeu? No Fluminense. Sempre mas também seria uma novidade, né? Também não seria uma outra novidade, certo? Não deixa de ser uma improvisação, certo? Mas eu tô com o Márcio, eu também não coloco o Thiago Santos, mas nem a pau. Não coloco nem a pau, nem amarrado. É que o Rodrigo foi meio bonzinho, né? O que ele faz naquele jogador lá da Inter, aquilo é o Ipom. Aquilo no Ipom, no judô, você joga o cara. Foi um pênalti, pra mim, escandaloso. Teve um lance no final do jogo também no escanteio, ele perde a bola e oferece um escanteio numa bola controlada, gente. No final do jogo, em tá frio e tal... Cara, eu acho um riscaço. Pode ser o melhor em campo, fazer 8 gols, mas o Rodrigo tem razão e passa por um meio-campo muito forte com o John Arias saindo para ficar um pouco mais adiantado.